Oi gente, tudo bem? No último vídeo eu falei um pouquinho sobre mudanças, sobre sair desse lugar do conforto e ir para um outro lugar, se deixar ser levado, né, para um novo de Deus, para uma nova oportunidade. E esse vídeo é para a gente dar sequência e falarmos um pouquinho sobre qualidade de vida. Um dos motivos que nos fez mudar de país, de sair do Brasil e vir para a Europa, é por causa da qualidade de vida. Nós pensamos, tomamos essa decisão com muita cautela, porque nós iríamos sair do nosso trabalho, nós iríamos abrir mão de estar no convívio das pessoas que a gente ama, amigos, familiares, pessoas com quem a gente se relacionava, e isso é muito difícil, você se desconectar, você se desprender da vida que você tem, que você construiu para ir para um novo lugar, para um novo país, para uma nova cultura, para recomeçar. Então essa é uma decisão que a gente tomou com muita cautela, com muito cuidado, pensamos, repensamos, buscamos a resposta de Deus antes de nos movermos e aqui estamos. E o que eu quero falar para vocês é que toda decisão, toda escolha, ela vai requerer de você uma renúncia. Como eu falei, nós tivemos que renunciar o convívio, a rede de apoio que nós tínhamos ali, porque o que é uma rede de apoio? Toda vez que você convive com alguém, que você precisa de alguma coisa, você tem pessoas ali dispostas, prontas para te ajudar, para te socorrer, para te dar uma palavra, para te dar um abraço. Isso tudo é rede de apoio. E aí você vai para um país diferente, com cultura diferente, com costumes diferentes. Brasileiro é muito acolhedor, né? Em outros países, às vezes, você não vai encontrar pessoas tão acolhedoras, pessoas com esse perfil. E existe também essa questão do choque cultural. Então, a gente tomou uma decisão muito consciente daquilo que estaria por vir, do que nós poderíamos enfrentar, mas baseado em qualidade de vida. E o que é isso? Qualidade de vida é ganhar mais dinheiro? É ficar rico? Poderia também ser, mas não é isso que motivou o nosso coração. O nosso coração foi realmente motivado a estar em um país seguro, a estar em um lugar que a gente possa se sentir mais confortável, no sentido das crianças saírem para fazer alguma coisa sozinhos e a gente não ficar atormentados com crise de pânico, preocupados se eles vão ser assaltados por causa de um celular no meio da rua. E isso não quer dizer que eles estejam imunes de alguma coisa acontecer, mas o risco é muito menor, entende? E isso conforta muito o nosso coração. A questão da educação, de uma rede pública de qualidade no ensino, tudo isso moveu muito o nosso coração para essa decisão. É fácil? Não é fácil. Como eu falei, requer muito planejamento, e por mais que você planeje, faça as coisas, ainda assim, quando você chega no país, existem coisas que fogem do seu controle, que você não imaginava que precisaria, documentos que às vezes é requerido. Então venha sempre preparado. Você está neste momento se planejando para mudar de país, ouça isso. Prepare-se o máximo possível. Faça muitas pesquisas, muitas buscas, ouça pessoas que moram nesses países. Tem países que mudam o tempo todo as normas e aí o que você viu um ano atrás já não serve mais para aquele ano que você está mudando. Então, assim, procure pesquisar muito, procure ouvir muito as pessoas que já estão nesse lugar, que já estão morando. Procure também ouvir o que essas pessoas dizem do lado negativo, porque a gente tem uma tendência a imaginar que tudo fora do Brasil é maravilhoso e que é infinitamente melhor do que o Brasil, e isso não é uma verdade. A gente veio muito consciente das coisas ruins que nós poderíamos nos deparar dentro do país, ou eu não sei se bem coisas ruins, mas não sei se é assim que eu
poderia descrever, mas coisas que são muito diferentes do que a gente vive no Brasil e que poderia ter um impacto negativo em nós. Então, a gente veio muito consciente disso, a gente veio muito preparado para as dificuldades que nós poderíamos enfrentar, e eu acho que esse é o trabalho de conscientização que você precisa ter para mudar de país, mas também em qualquer decisão que você vá tomar. Porque toda decisão que a gente toma, ela não implica só nas coisas boas que ela pode nos oferecer, né? No resultado positivo disso, desde uma troca de trabalho por outro, mas também nas coisas negativas, naquilo que pode nos impactar negativamente, né? Como eu disse, a saudade das pessoas, pense se você consegue viver longe da sua mãe, se você consegue viver longe dos seus irmãos, do convívio social dos teus amigos, se isso não é um problema para você, se isso não pode te trazer uma depressão. Eu acho que isso é algo bem legal da gente falar também. Eu fiz, durante todo o meu processo de decisão de mudança de país, eu fiz acompanhamento com psicólogo. Eu tive um psicólogo me acompanhando, porque eu sou uma pessoa muito apegada, eu sou uma pessoa que preciso dessa conexão com pessoas, e eu fiquei com muito medo do que isso poderia impactar, né, quando eu chegasse aqui. Então, eu tive esse acompanhamento, desde o momento que eu decidi até o momento que eu cheguei no país. Foi tudo muito tranquilo, porque estava tudo muito decidido dentro de mim, estava muito certo dentro de mim, tinha uma paz de espírito. Então, eu acredito que isso tudo é muito necessário no processo de mudança. Coisas que não te contam. Quando você vê alguns vídeos de youtubers que estão morando em outros países, às vezes eles não te falam do quanto é difícil você se adaptar, às vezes, ao clima. Você está indo para um país muito frio, como é o caso onde eu estou. Eu estou numa região muito fria de Portugal, então tem esse impacto, e eu cheguei no país exatamente no inverno, então teve esse impacto assim absurdo de mudança climática, né? Eu estava saindo do Brasil no momento em que estava chegando o verão lá, e cheguei aqui na Europa no momento que estava chegando o frio. Então, assim, é um frio que a gente não está acostumado no Brasil, e isso é bem complicado, porque tem momentos em que isso pode ser desafiador para você se você não gosta de maneira nenhuma do frio, ou se você é de uma região muito quente no Brasil, por exemplo, você vai sentir muito essa diferença. Filhos, trabalhe muito também a cabeça dos seus filhos para esse momento de mudança, porque acontece que a gente às vezes vai se empolgando, a gente vai pesquisando, consumindo material nessa mudança toda, e a gente é mais fácil como adulto desenhar, né, na nossa mente aquilo que a gente quer para o nosso futuro e para o futuro deles também. Mas o quanto eles estão participando dessa decisão de mudança. Faça com que eles participem de todo esse processo. Mantenha-os informados de cada decisão que vocês estão tomando, mantenha-os participantes de todo o processo, desde a compra de passagem, a escolha de local onde vocês vão ficar, tudo. Mostre para eles qual que é a realidade desse país, mostre para eles fotos, vídeos, faça-os já desde o processo de planejamento participarem disso. Porque para as crianças, para os adolescentes, é muito importante que eles se sintam seguros nesse processo de mudança, porque é um impacto muito grande, né? Eles estão ali naquele momento de socialização, os meus já são pré-adolescentes, adolescentes, então naquele momento de socialização, naquele momento de amigos, de você ter que romper com essa relação próxima com os amigos, e por mais que tenha as redes sociais, mas isso tem um impacto emocional muito grande. Observe-os, converse, motive-os. Quando vierem para o país, pesquisem coisas que eles gostam de fazer nesse país, como é o caso do Lucas, que faz basquete. Então a gente já colocou, assim que chegamos aqui, ele numa escola.
para participar do time de basquete. Então, tente agregá-los ao máximo, assim, naquilo que eles faziam no outro país, neste país. O Lucas, por exemplo, tocava violão no outro país. Quando chegou, a gente já correu para comprar um violão. Tentar agir, ela queria muito o quartinho dela. Eles no Brasil viviam os dois no mesmo quarto, né? Durante muitos anos eles ficaram no mesmo quarto, nosso apartamento era menor. E aí, aqui em Portugal, a gente conseguiu um T3. Então, isso era um desejo do coração deles, assim, de já terem esse espaço deles separado, né? Por serem adolescentes, então, assim, faz todo sentido mesmo. E a gente tentou, assim, ao máximo, dentro das nossas possibilidades financeiras, porque a mudança, ela é radical nessa questão financeira, mas a gente tentou fazer o mais acolhedor possível para Gi, o quarto dela, que ficasse com a carinha dela, para poder diminuir essa questão da mudança mesmo, esse impacto, né, que causa no coração deles. Sobre a questão financeira, que precisa muito planejamento, não é uma mudança que você pode vir com um valor contado, porque você sempre tem gastos extras. Além do que, você está trocando real por euro. Então, aquilo que parece muito dinheiro em real fica muito pouco em euro. Então, você precisa ter esse planejamento, precisa ter segurança financeira de pelo menos se manter no país que você está chegando nos primeiros 3, 4 meses, até que você se estabilize profissionalmente, porque não é fácil. É muito dinheiro que vai, tudo é gasto, então precisa ter esse planejamento, precisa vir com um valor que te mantenha no país, que dê segurança para você, para sua família, pelo menos por uns 4, 5 meses. Aluguel tá super difícil, nós fomos muito abençoados, assim, a gente já saiu do Brasil com esse lugar já alugado. Graças a Deus apareceu esse lugar onde nós estamos muito bem instalados e felizes, assim, com o valor que a gente está pagando, dentro daquilo que a gente tinha como orçamento. Então, se planeje. Mesmo se planejando, é difícil. Então, imagina só você vindo com o dinheiro contado. É muito, muito complicado essa situação. Tem muita gente que eu vejo em grupo de brasileiros sofrendo muito com a situação de arrendamento, que é como a gente chama aqui. Não tem, e quando tem é um quarto para alugar. Então, assim, tenta se planejar, tenta vir com o máximo de estrutura pronta, planejada, adequada para a sua realidade, para o seu perfil. Bom, era isso. Eu queria só passar para vocês um pouquinho dessa experiência, contar para vocês alguns passos de como a gente se preparou para essa mudança, emocionalmente, fisicamente, porque a gente ficou muito preocupado em relação a essa mudança climática, né? E isso ter algum impacto também na saúde. Então a gente se preparou também nessa questão, tomar chá, melhorar a imunidade. Antes de vir, a gente fez um tratamento no Brasil para imunidade, a gente estava com a vitamina D muito baixa, então a gente tomou suplemento. A gente veio também trazendo medicações que a gente já estava acostumado a tomar para sinusite, para essas questões alérgicas que nós temos. Então, teve uma preparação, como eu disse, psicológica, emocional para essa mudança e financeira. Então, se prepare, planeje, não faça nada na loucura, não faça nada sem ter certeza do que é aquilo mesmo que você quer. Tenha total consciência da realidade. É muito bom sonhar. Os sonhos, eles nos motivam a realizar, mas precisa ter responsabilidade também e não permitir que esses sonhos roubem a sua paz, né? A sua segurança, porque sonhar sem ter uma estrutura para bancar esse sonho, aí eu acho um pouco de loucura.
Lígia, como que você faz para tomar uma decisão? Para lidar com esse cenário de decisão que vai impactar numa mudança grande? Seja de trabalho, se você vai mudar de um trabalho para outro, seja um curso, se você vai... se você não está se identificando com a faculdade que você está fazendo e você quer mudar para um outro curso, seja mudar para fazer um intercâmbio, seja mudar a vida mesmo para um outro país, para um outro lugar. Eu costumo dizer que a paz, ela é o árbitro do nosso coração. Então, quando a gente pensa naquela decisão, pensa de maneira realista nas coisas que são positivas, nas coisas que serão negativas, e há esse equilíbrio e dentro de nós a paz, eu creio que é sim o caminho a ser tomado, é a decisão a ser tomada. Agora, se de alguma forma, quando eu penso naquela decisão, aquilo rouba a minha paz, eu me sinto angustiada, me sinto ansiosa, a ponto de sofrer alguma crise de pânico, a ponto de passar por alguma situação de desconforto por conta da ansiedade, aí eu te aconselho a orar, a buscar a direção de Deus, a esperar o tempo certo, porque existe o tempo certo para todas as coisas. Existe tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Existe tempo para tudo. Então, eu acredito que a decisão melhor para a tua vida a ser tomada é a decisão que te traz paz. É a decisão que aquieta a tua alma. Que você faça ótimas escolhas e que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se quiserem mais sobre como que está sendo a vida aqui em Portugal, deixa nos comentários que eu providencio um vídeo novinho para vocês. Beijos!